Nós da Igreja Batista do Parque São Basílio, nós temos um material específico para aqueles que fazem parte da nossa classe de catecúmenos ou também classe de doutrinas. A princípio também ela era chamada de classe de novos crentes, mas como nós não usamos a classe apenas para atingir as pessoas que são novas na fé ou que estão sendo preparadas para o batismo, preferimos permanecer com esse nome de classe de doutrina. Como o sistema é um sistema de perguntas e respostas, daí a palavra catecúmeno, né, que tem a ver com essa sistematização. Então, como dissemos, primeiramente é para atingir uma classe específica, mas devido à necessidade que sentimos da nossa diretoria, daqueles que estão na direção da igreja, professores de escola dominical ou mesmo na presidência ou direção de departamentos e organizações, como sentimos a necessidade também desses nossos irmãos se firmarem naquilo que nós cremos, nós precisamos saber o que somos e por que somos. Então, pensamos em colocar esse material na internet para que essas pessoas da igreja possam ter acesso. Obviamente que ao ser colocado na internet, o material fica disponível para toda e qualquer pessoa que, porventura, acessando, não encontre isso, se interesse, goste ou não, e passe a acompanhá-lo. Mas precisamos dizer isso para que fique bem claro que não temos nenhuma ideia de polemizar em relação àquilo com que cremos com qualquer outra pessoa, com qualquer outro tipo de convicção. Nós, como batistas, aprendemos isso como algo extremamente caro, na verdade sagrado, o direito de se crer de forma diferente, né? Então nós temos isso, esse aprendizado vem desde cedo, é colocado nas nossas mentes e corações desde cedo, e essas palavras então são importantes para serem ditas. Então a partir de agora nós vamos ter uma série, são na verdade 14 lições, essa então seria a primeira lição, ela fala exatamente sobre nós, os batistas, como uma família mundial, como uma família internacional. Quais são as nossas características como batistas em relação também às nossas diferenças, ao nosso modo de ser nisso ou naquilo. Esperamos que ao alcançar os membros da nossa igreja e alcançar as pessoas que porventura venham se interessar também por esse trabalho, possamos estar ajudando de uma forma ou de outra. No nosso material escrito, nós costumamos fazer uma introdução nesta lição número 1, que é sobre a nossa família batista, aonde nós nos dirigimos às pessoas então que passam a fazer parte da nossa classe. Mais ou menos nós falamos sobre uma alegria, o prazer de ter essas pessoas conosco, né? E se ela é uma recém-convertida ou se ela deseja caminhar conosco através das nossas lições, nós nos propomos a ajudar a essa pessoa a dar esses primeiros passos, ou aqueles que já são membros da igreja há algum tempo, para se firmarem na sua fé, na sua doutrina. E por isso nós temos algumas palavras que são dirigidas como de maneira particular a essas pessoas. Mas dizemos também que se você é tão somente uma pessoa interessada em saber sobre os batistas, nós então nos propomos a compartilhar com você aquilo que nós cremos. De forma honesta, livre, mas respeitosa, nós queremos explicar o que há numa igreja batista que é diferente das outras igrejas. O que há numa igreja batista que também há ou acontece numa igreja não batista. Afinal, quando você se dirige ao nosso templo, você passa por templos religiosos com os mais diferentes nomes, mas o nosso templo tem o nome de Igreja Batista. Por quê? Então é para responder a estas questões e a outras semelhantes é que existe a nossa classe, essa classe que nós chamamos de doutrina ou de catecúmenos, e aqui agora esse programa em vídeo, e nela você deve sentir-se à vontade, não é? Para ouvir o que temos a fazer, particularmente concordar ou discordar. A pergunta 1 é: existem segredos doutrinários numa igreja batista que só possam ser revelados aos poucos, ou seja, aos que vão ficando mais tempo na igreja? Não. Uma igreja batista é uma organização transparente. Aqui não há segredos ou conhecimentos espirituais ou doutrinários reservados aos mais antigos, ou a uma elite ou ainda a um clero. Ao membro de uma igreja batista são passadas todas as nossas doutrinas e ele tem acesso livre aos assuntos, aos temas, às questões e às organizações que se fazem presentes na sua igreja. A pergunta número 2, mas e o membro da igreja? Ele ou ela pode ter seus segredos? A vida particular de um membro de uma igreja batista tem de ser respeitada. Nem sempre uma situação delicada na qual um batista ou uma batista se vê envolvido ou envolvida deve tornar-se pública ou pública. Mas quando as atitudes de um membro da igreja venham a afetar negativamente a igreja ou ferir os seus princípios, essas atitudes deverão ser analisadas com equilíbrio, isto é, sem radicalizações, para que haja condições de recuperação dessa pessoa se ela deseja recuperar-se. Pergunta 3. Por falar em radicalizações, no que uma igreja batista deve ser considerada radical? Podemos dizer que uma igreja batista há de ser sempre radical em 5 pontos, a saber: 1.
no tocante à pregação de Jesus Cristo como Senhor absoluto, Salvador único, libertador total e paz verdadeira, resposta única, portanto, aos anseios humanos. 2. No tocante à defesa do direito que cada ser humano tem de servir e até de não servir a Deus, conforme lhe determinar a consciência. 3. No tocante à convicção de que a alma humana, pela graça de Deus, tem a capacidade, por meio da fé dada por Deus a ele ou a ela, de se chegar a Deus sem intermediação de uma igreja, de sacerdotes, de ministros, etc. 4. No tocante ao seu direito de, como igreja local, gerir os seus próprios assuntos, as suas próprias questões internas. 5. No tocante à não aceitação de uma uniformidade imposta ao que tange a usos e costumes e na sua maneira de fazer o culto, desde que, obviamente, essa sua liberdade não venha ferir os princípios da fé batista. No mais, uma igreja batista procura ser equilibrada e não radical. É verdade que fazemos parte de uma família mundial, sem dúvida. Ser um batista ou uma batista não é fazer parte de um grupo isolado, mas é fazer parte de uma grande família mundial composta pelas mais variadas raças, línguas, expressões culturais, condições sociais e tendências políticas. Há batistas em 204 países do mundo, que somavam em 2013 um pouco mais de 48 milhões de membros batizados, que junto aos bebês e aos nossos agregados, faz uma comunidade de 113 milhões de pessoas. Quando podemos dizer a alguém, bem-vindo à nossa família batista, que agora também é a sua família, nós também estamos dizendo bem-vindo a essa família batista, que com todos aqueles e aquelas que em todas as épocas e lugares confessam a salvação única e suficiente que há em Jesus Cristo e aceitam o seu senhorio absoluto, tenham ou não o nome de batistas, fazem parte da família de Deus. Portanto, bem-vindo à família de Deus. A Igreja Batista, princípios batistas, fé batista, família batista, são expressões que aparecem no que temos até agora escrito, mas afinal o que significa esse nome, na verdade? O que significa esse apelido batista? É a nossa pergunta número 5. Batista quer dizer aquele que batiza. Pergunta número 6. Podemos dizer que esse é um nome ou um apelido que tem a ver com o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, de onde extraímos as bases da nossa fé e prática? Sim, nós podemos. O nome Batista aparece no Novo Testamento relacionado com aquele que foi chamado de o precursor de Jesus Cristo, João Batista. Ele, João Batista, era chamado assim exatamente porque batizava as pessoas que compreendiam a sua mensagem, que era o conclamar as pessoas ao arrependimento dos pecados e a uma vida de justiça em nome do reino de Deus. Era uma forma de dizer que os sacrifícios de animais não podiam mais simbolizar o perdão de pecados, pois esse sentido fora deturpado por se tornar um fim em si mesmo e porque também estava chegando ao fim o quanto ao figurar o sacrifício final e completo que logo iria acontecer. Jesus foi procurar João para que ele então o batizasse, mas não porque precisasse demonstrar arrependimento de pecados, porque ele, Jesus, não tinha pecados, mas sim para endossar o apelo ao arrependimento de pecados por uma vida de justiça, conforme pregado por João, apelo que ele também pregaria. Os judeus praticavam algo semelhante ao batismo quando mergulhavam em barris ou tanques os prosélitos, isto é, os não-judeus que se convertiam ao judaísmo, simbolizando que aqueles que se convertiam à fé judaica estavam sendo purificados pelas crenças e costumes judaicos. Usando esse costume, João o Batista deu a um costume judaico um tremendo significado, e aí podemos dizer que Jesus, ao pedir para ser batizado por João, estava endossando o uso de uma simbologia que representasse isso, a purificação mediante o arrependimento, e com isso a busca pela misericórdia de Deus. Será também a partir de uma prática judaica, a ceia do Cordeiro Pascal, que o Senhor Jesus fez existir o simbolismo do que chamamos de ceia do Senhor. O batismo praticado por João era um anúncio de que chegara o dia de se buscar a Deus de uma forma singular. Deus se colocava ao alcance de todos por meio de Jesus e logo o batizar-se em nome de Jesus seria a declaração pública ao mundo da parte da pessoa que está sendo batizada de que Deus em Cristo foi por essa pessoa alcançado e isso significou sua morte para o pecado e sua ressurreição para uma vida nova. Então, porque João foi chamado de Batista, porque batizava à luz do arrependimento, nós somos apelidados de batistas devido à nossa luta em favor de um batismo que realmente represente o arrependimento das pessoas por causa do que Jesus Cristo fez por nós como vítima inocente dos nossos pecados. Obviamente não somos seguidores ou discípulos de João Batista, nós somos discípulos de Jesus Cristo, a quem João Batista apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Obedecendo ao que Jesus então determinou, nós pregamos o seu evangelho, que é a mensagem de que ele, Jesus em Deus, é Senhor e Salvador absoluto, libertador total e paz verdadeira, resposta de Deus, portanto, aos anseios da nossa alma, tanto no sentido de vida, quanto no sentido de espírito ou alma imortal. As pessoas que aceitam essa mensagem, também obedecendo Jesus, então nós as batizamos. Pergunta 7. Como o povo em geral nos chama? As pessoas nos chamam, juntos a outros grupos ditos evangélicos, e os bíblias, hoje não mais se usa tanto esse nome, de os crentes, os evangélicos e, em alguns casos, de os protestantes. A pergunta 8, então, é essa. Nós somos protestantes? Historicamente falando, só podem ser chamados de protestantes aquelas denominações cristãs que romperam diretamente com a Igreja Católica Romana por meio da reforma religiosa do século XVI. Nesse caso, somente os luteranos, os reformados, esses são os que deram origem aos presbiterianos, e a ala evangélica da Igreja Anglicana é que são, historicamente falando, protestantes. Boa parte dos historiadores do cristianismo costuma dizer que luteranos e reformados são a primeira reforma, ou a reforma matricial, enquanto a linha evangélica da Igreja Anglicana seria a segunda reforma, ficando os anabatistas, menonitas e batistas com uma terceira reforma, também chamada de a reforma da reforma ou a reforma radical. Outros há que colocam a reforma que deu origem à linha evangélica da Igreja Anglicana também como parte da primeira reforma ou reforma matricial, chamando de segunda reforma o calvinismo, que foi aceito pela ala reformada da primeira reforma. De qualquer modo, anabatistas, menonitas e batistas permanece como a terceira reforma, também chamada de a reforma da reforma ou reforma radical. 9, então, é a pergunta. Então, temos afinidades com o protestantismo? Sem dúvidas que sim. Como denominação moderna, nós surgimos dentro da ebulição da reforma chamada protestante, e a nossa afinidade com o protestantismo está no fato de que as premissas básicas que deram origem ao movimento protestante, nós as aceitamos como bíblicas, a saber, 1. A salvação é produto exclusivo da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. 2. Todos os cristãos são sacerdotes de Deus, isto é, não precisamos de intermediários que nos coloquem diante de Deus. Com sua morte na cruz, Jesus Cristo nos concedeu acesso direto a Deus, se tornando em nosso único mediador. 3. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou, portanto, a nossa fonte de doutrina. A pergunta 10, então, seria: sendo assim, como vemos os protestantes? Como nossos irmãos em Cristo, o que não nos impede de entender que eles não foram até onde deviam ir de maneira completa na nossa maneira de pensar, é verdade. Na verdade, eles se propunham a reformar a igreja quando a igreja que se chamava cristã tinha de ser era restaurada. Esse nosso posicionamento nos faz ser chamado, às vezes, como já dissemos, de os protestantes dos protestantes. De qualquer forma, mesmo lamentando o fato de que nem todos os desvios do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo, da ortodoxia oriental, tenham sido corrigidos pelos reformadores protestantes, nós somos gratos a Deus pela reforma protestante do século XVI. Respeitosamente, até costumamos dizer que quanto mais se tirar de uma igreja protestante o que ela tem de católica, mais ela se tornará batista, porque quanto mais se tirar de uma igreja protestante o que ela tem de batista, mais ela se tornará católica. Pergunta número 11. Os batistas possuem uma uniformidade em todas as suas práticas? Nós, os batistas, somos um povo que é estimulado a pensar. E esta é a razão pela qual temos em nosso meio uma variedade de posições a respeito disto ou daquilo. Nós insistimos no ter as nossas doutrinas, chamadas de básicas, essenciais, onde quer que estejamos, mas insistimos no poder ser diferentes quando a questão não são essas doutrinas. Temos então opiniões diferentes entre nós sobre o ecumenismo, sobre a política, sobre o controle de natalidade, sobre o controle do meio ambiente, sobre como lidar com os divorciados e sobre esse ou aquele costume, porque essas questões não são consideradas como doutrinas básicas. Vamos ver alguns exemplos. 1. Com certeza há igrejas batistas que ainda consideram o futebol como uma prática mundana no sentido de pecaminosa, mas há igrejas batistas que têm membros jogadores profissionais de futebol e profissionais de outros esportes. Vocês estão vendo a figura do Tim Tebow. Ele foi até 2013 um dos grandes nomes do futebol americano profissional, é agora analista esportivo, filho de missionários batistas das Filipinas. Envolveu-se desde criança na igreja e hoje dirige uma fundação que ajuda na obra de apoio às famílias disfuncionais. Suas declarações acerca do casamento aos moldes bíblicos estão sempre provocando comentários raivosos por parte da imprensa americana.
A outra figura é o Bubba Watson. Ele é considerado uma espécie de lenda do golfe americano, ainda está vivo e também aplica recursos financeiros seus em favor de pessoas necessitadas. Ele é um desportista conhecido como um dos que não esconde a sua fé, é batista praticante. O outro personagem é Ryan Langersham, é um dos grandes nomes do beisebol americano, um esporte que continua tendo uma grande adesão dos americanos. A imprensa sempre cita o seu envolvimento com a sua fé batista. Temos um nosso conhecido agora, que é o Lucimar da Silva Ferreira, o Lúcio. Ele foi capitão da seleção brasileira de futebol entre 2006 e 2010, fez 91 jogos, foi considerado o melhor jogador do campeonato alemão de 2001, é batista há um bom tempo e sobre sua conversão ele explica: foi algo muito bom na minha vida, converter-me ajudou-me a crescer como homem, como pessoa, como atleta, como profissional, foi como uma luva para mim. Apesar de vez por outra o Lúcio ser fragado sob o domínio do seu temperamento em campo, ele é conhecido pela sua maneira de ajudar. Quando jogou na Alemanha e na Itália, ajudou bastante aos encontros de brasileiros evangélicos nesses dois países. Outro personagem, esse bem polêmico, George Foreman, é mesmo, como dissemos, um caso à parte. Há alguns anos encerrou a sua carreira de lutador de boxe, tendo sido 2 vezes campeão mundial na categoria de peso pesado. Hoje é um empresário, mas continua se apresentando como sempre se apresentou quando atuava nos rings, como um pastor batista. Ele pastoreia uma igreja batista que ele mesmo começou. O outro atleta bem conhecido nosso, o Wellington Gum, atualmente joga no Fluminense, é membro da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, publicamente tem falado do seu prazer de ler a Bíblia e é notória a sua preocupação com a evangelização dos colegas. Se há igrejas batistas que defendem a ideia de que o cristão só pode cantar hinos, há igrejas batistas que têm membros que são músicos profissionais, que fazem parte de corpos oficiais de balé clássico, há aqueles que são músicos de jazz, blues, rock, etc. Uma dessas pessoas é a figura que vocês estão vendo, que é a da Carrie Underwood. Ainda em 2015, ela completou 7 anos de uma carreira musical que a faz estar entre as 10 mais românticas vozes da América. Aos 32 anos, é alguém profissionalmente muito bem sucedida, mas é uma crente batista envolvida com a sua fé, que divulga esta mesma fé, inclusive nos seus shows. Uma parte da imprensa americana a chama de a boa menina, a outra a chama de garota estranha, obviamente por causa das suas posições cristãs nesse mundo tão conturbado. Aretha Franklin é filha e irmã de pastores batistas, é membro da Igreja Batista pastoreada pelo irmão. Aos 73 anos ainda é chamada de a rainha da música soul e é uma das 5 maiores cantores negras americanas de todos os tempos. Christopher Ruben Studdard, nasceu em 12 de setembro de 1978 em Frankfurt, Alemanha, mas é norte-americano. Tornou-se famoso ao ganhar a 2ª temporada do programa de televisão estadunidense American Idol, mas também recebeu a nomeação de melhor performance vocal masculina do Grammy Awards em dezembro de 2003. Batista, desde menino, tornou-se então cantor profissional, mas também canta canções cristãs. Continua como um dos cantores masculinos mais ouvidos na América, além de atuar também como ator na televisão. Seguindo esta linha, nós vamos encontrar batistas que atuam no segmento das artes cênicas, inclusive no cinema e no teatro. Um deles é o famoso, conhecido ator Ossie Davis, que já faleceu, ator famoso com importantes desempenhos no cinema e teatro, foi um batista compromissado com a sua fé e muitas vezes testemunhou em cruzadas sobre o ser cristão e ator ao mesmo tempo. Um outro mais moderno, mais atual, Danny Glover, aos 69 anos, é um dos mais importantes atores negros do cinema americano. É também um ativista social polêmico. Como batista engajado, quase sempre serve de mensageiro da sua igreja às assembleias anuais da Convenção Batista, da qual a sua igreja faz parte.